Observem que essa segunda letra é bem similar à primeira. Como assim? Eu quero saber quem são os elementos desse conjunto A, e nós sabemos que o conjunto A são eles são os números que, quando você multiplica por 3, vai dar um número natural. E nós sabemos que o conjunto dos números naturais são quem? São os inteiros positivos, ou seja, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, e assim em diante, né? Nós sabemos que é um conjunto infinito, ele não para, por exemplo, no 9, ele inclui aqui o 1000, 1.456, certo? Qualquer número que eu penso, eu consigo pensar em um a mais, e seja, sendo um número inteiro, é inteiro positivo, no fim das contas, é natural. Então, só me interessa a parte positiva. Se eu encontrar números negativos no meio do caminho, não vão me interessar, porque eu estou trabalhando nos naturais. E, novamente, eu quero um número, só me interessam os números que, quando eu multiplico por 3, eu tenho como resultado um número natural. Tudo bem? E aqui eu tenho a condição do conjunto. Eu já sei que são esses números, mas são os números que, quando multiplicados por 3, dão naturais, que satisfazem essa condição. Ou seja, que tem o dobro entre -1 e 8. Então agora eu tenho que trabalhar com essa condição para encontrar esses elementos em particular. Então vamos trabalhar com a condição. Para trabalhar com a condição, vou reescrevê-lo aqui. Então, -1 menor ou igual a 2x menor do que 8. Observando essa condição, nós podemos observar que, novamente, ela é uma condição para 2 vezes o x e não para 3x, como nos interessa. Aqui deveria estar 3 em vez de 2. Para isso, nós temos que sumir com esse 2 ali. E para tirar o 2, basta eu chegar aqui e falar, eu vou pegar toda essa desigualdade e vou dividir ela por 2. Porque se eu divido 2 pelo 2, vai virar 1, vai virar apenas x, como nós fizemos na letra anterior. Então aqui vai ficar -1 sobre 2, ou seja, meio, menos meio, menor ou igual a 2x sobre 2, menor do que 8 sobre 2. Agora é só a gente fazer a divisão. Olha, -1 sobre 2 é menos 0,5, menor ou igual. 2 sobre 2, posso cortar o 2 aqui e aqui, dá x. Menor do que 8 sobre 2 é 4. Então agora eu tenho, de fato, uma condição para x. Os x são os números entre menos 0,5 e 4. Só que eu não estou interessado no x, eu estou interessado nesses x que, quando eu multiplico por 3, tem como resultado um número natural. Então vamos atrás desses números. Para isso, então eu tenho que, no lugar do x aqui, deveria estar 3x. E para estar 3x aqui no lugar do x, basta eu multiplicar ele por 3. E para multiplicar ele por 3, eu vou multiplicar toda a desigualdade por 3. Então eu vou chegar aqui no menos 0,5 e vou multiplicar ele por 3. Menor ou igual a 3. O x vou multiplicar por 3. Menor, vou chegar no 4 e vou multiplicar por 3. Vamos fazer a multiplicação, né? 3 vezes 5, 15. Olha, se vocês tiverem dúvida ainda como multiplica número com vírgula, você multiplica normal. 3 vezes 5, 15, foi 1. 3 vezes 0, 0, com 1, 1. Então, terminou a conta, quantas casas tem depois da vírgula? Tem uma apenas aqui, então o resultado tem uma também. Então, isso aqui é o quê? Menos 1,5 menor ou igual a 3x menor do que 4 vezes 3, que é 12. Olha, então os nossos números, né, a condição para 3x é essa. A princípio, se eu estivesse querendo saber, tipo, se eu pensar em todos os números inteiros que satisfazem essa condição, quem que eu vou pegar? Se eu pegar em z, ou seja, se eu quero todos os números inteiros que satisfazem essa condição, entraria o -1, entraria o 0, 1, e ia indo até o 11. Por que eu não incluo o 12? Porque eu não tenho o igual aqui. Se eu tivesse igual, incluiria o 12. Eu poderia incluir o menos 1,5? Não. Menos 1,5 não é um número inteiro. Por mais que eu tenha o igual aqui, a princípio, pelo igual, eu incluiria. Só que ele não é um número inteiro. Então, ele não entraria se eu estivesse pensando a resposta nos inteiros. Mas ele entraria se eu estivesse pensando a resposta em quê? Nos racionais, que incluem todos os naturais, todos os inteiros, mas inclui também os decimais com um número finito de casas depois da vírgula, assim como as dízimas periódicas, como nós vimos, né? Então, mas eu não quero em z, eu quero em n. Se eu quero em n, não,
como nós já falamos, tem que ser números positivos. O -1 pula fora, ele não pode fazer parte da solução. Então, quem é a solução para a gente? É o 0, o 1, o 2, e assim vai indo até o 11. Essa é a solução que nos interessa. Essa é a resposta da questão.